Fala galera, hoje é dia de Dinastia M, o Herdeiro. É uma história da Marvel, escrita por David Hine e desenhada por Roy Alan Martinez no ano de 2006. Depois do colapso nervoso da Feiticeira Escarlate, que causou o fim da Dinastia M e a dizimação da raça mutante, deixando apenas 198 Homo superiores com o seu gene espalhado pelo mundo, Mercúrio, o real responsável pelo evento, tá desaparecido. Enquanto os X-Men se mantêm no Instituto Xavier cuidando dos sobreviventes que perderam seus poderes, a história aqui segue o considerado na época filho de Magneto, o seu herdeiro. As consequências do Dia M se espalharam em várias revistas da Marvel nesse período, e o herdeiro foca no maior responsável pela catástrofe, Pietro Maximoff, o Mercúrio. Por isso, é extremamente importante que você conheça a Dinastia M, ou tenha visto o vídeo que eu já fiz aqui contando a história do quadrinho. Se você não viu, vai ter o link aqui na descrição. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com Pietro Maximoff, antes o mais veloz dos mutantes. Hoje não é rápido o bastante nem para matar uma mosca. Mercúrio perdeu os poderes com o Dia M e agora vive escondido, foragido num quartinho sujo por Nova York. Ele tinha se tornado um homem comum, algo que ele não é capaz de suportar. Por ali, o Homem-Aranha é outro que sofre as consequências da Dinastia M, mas no seu caso, por lembrar da vida perfeita que teve e que perdeu. Sem nem poder falar sobre isso com a sua esposa Mary Jane, ele sai pelas ruas numa noite chuvosa para se distrair. Enquanto isso, Pietro tentava entrar em contato com alguém que talvez possa ajudar. A sua ex-esposa, a inumana Crystallis, mas ela não retorna o contato. Observando a lua, o atual lar dos inumanos, Mercúrio continua tentando enquanto ouve barulhos num beco e vê 3 homens atacando um mutante. Um homo superior que não perdeu seu poder. Aquele era John Dee, com uma espécie de criatura que se envolvia no seu abdômen. Ele fazia parte dos 198 restantes, mas não queria ser. Ele se sentia uma aberração e era atacado por isso agora. Mercúrio parte até lá tentando acabar com o ataque, mas sem o seu poder de super velocidade, ele é facilmente golpeado. É nesse momento que o Homem-Aranha aparece para ajudar. Ele afasta os 3 homens, salva Johnny Dee e vai atrás do foragido Mercúrio. O Homem-Aranha o pega no alto de um prédio e o culpa pelo que vem passando, pelas lembranças de uma vida perfeita que nunca teve. Dizem que a pior coisa é perder e enterrar um filho, mas o Homem-Aranha perdeu seu filho e não pode nem enterrá-lo porque ele nunca existiu. Mas Mercúrio não queria isso. Não era a sua intenção. Ele perdeu tudo o que tinha na vida, até mesmo a sua velocidade. Ele se desculpa por tudo que causou, mas não tem nada que ele possa fazer. Ele não tem nem motivo para continuar vivo, e assim ele se joga do alto daquele prédio. O Homem-Aranha tenta pegá-lo, mas o máximo que consegue é abafar sua queda com a teia. Pietro fica no chão desacordado enquanto o Aranha tenta ajudar, e nesse exato momento a ajuda que Pietro queria aparece. Sendo levada por Dentinho, Crystallis dos Inumanos surge ali. Crystallis vai ajudar o seu ex-marido, mas não ali na Terra, e sim no seu mundo, em Attilan, localizada no lado azul da Lua. Assim, ela é teletransportada por Dentinho e deixa o Homem-Aranha para trás. Os Inumanos não gostam da presença de humanos no meio do seu povo, principalmente Mercúrio, que causou a quebra da tradição quando Crystallis se envolveu com ele e tiveram uma filha, a pequena Luna. Pietro é recuperado e recebe a visita da sua filha. Atualmente, com 6 anos, ela é meio inumana, meio mutante. Luna ama o seu pai, mesmo não o vendo sempre. Inclusive, ela surge lhe trazendo um presente para que ele se sinta melhor. Era um pequeno cristal vermelho.
Depois de curado, Mercúrio e Luna passeiam por Attilan, onde ele conhece Videmos, um inumano sem olhos, mas que pode projetar visões na mente de outras pessoas e até mesmo pode enxergar através dos seus olhos. É um estudioso dos costumes e da história inumana, e sabe basicamente tudo sobre o seu povo. Logo depois disso, Mercúrio vai até o encontro do rei Raio Negro e da rainha Medusa. Ele já teve muito convívio com os inumanos e sabe dos seus costumes. Mesmo assim, ele pede permissão para entrar em contato com as névoas terrígenas, porque talvez as névoas, que são o que dão os poderes aos inumanos, possam dar a ele os seus poderes mutantes de volta. E é por isso que ele queria entrar em contato com Cristales antes. Mas a entrada para as névoas é totalmente proibida, e só os selecionados podem ter esse privilégio. No passado, todos podiam ter o contato com elas, mas isso tornou algumas pessoas em monstros com mutações extremas, e por isso agora é algo controlado. Nem mesmo Luna pode ter o contato, já que ela tem só metade do sangue inumano. Assim, frustrado, Mercúrio sai dali. Mas isso não iria impedi-lo. Ele não suportava ser um humano normal. Ele precisava dos seus poderes de volta, a todo custo. Naquela noite, ele vai ao encontro de Videmos mais uma vez e pede para que ele lhe conte tudo sobre as névoas e sobre a Terrigene. É aí que ele descobre como esses cristais encontrados pelos inumanos foram estudados pelo cientista Handak, que descobriu que eram minerais que, quando fervidos a certa temperatura em água salgada, geravam vapores, as névoas terrígenas. E isso podia afetar o DNA dos inumanos, lhes dando os seus poderes. E os cristais eram mantidos nos porões de Attilan, guardados por gerações de irmãos que cuidavam a entrada, mesmo isso não sendo necessário, já que nenhum inumano se atreveria a entrar no local sem a permissão do rei. Mas Mercúrio se atreveria. Facilmente chegando no local, ele entra em contato com as névoas e o seu DNA é afetado. Ele sai do local cansado, não sentindo que tinha recuperado seu poder. Mas quando ele volta ao seu quarto, Mercúrio encontra uma outra versão de si próprio. Uma versão do futuro. De certa forma, Mercúrio obteve uma versão distorcida dos seus antigos poderes. E agora ele consegue vibrar numa velocidade tão extrema que é capaz de saltar para o futuro por breves períodos. E assim ele consegue viajar no tempo. O problema é que isso tem um efeito degenerativo nele. Por isso, a sua versão mais velha parece muito mais abatida. Assim, ele só pode avançar um pouco e voltar em curtos períodos de tempo. Mercúrio diz que uma única exposição às névoas não foi o suficiente. Por isso, esse efeito de abatido. Ele deveria conseguir os cristais todos para si. Ao ser puxado ao tempo normal, Mercúrio ouve o alarme de invasão às câmaras das névoas. Um alarme que nunca tinha tocado antes. Para tentar não levantar suspeitas, Pietro se mantém no meio das pessoas, em público, para que fosse visto ali, enquanto os guardas analisavam as câmaras e não encontravam nenhuma anomalia. Mas esse acontecimento com a presença de Pietro em Attilan não era coincidência, e automaticamente as suspeitas se voltam a ele. Assim, um guarda é mantido exclusivamente para vigiá-lo. Desse jeito, dentro do seu quarto, Mercúrio começa a dominar cada vez mais essa nova habilidade e arma um plano com a sua versão do futuro. Ele vê, com aquele cristal vermelho que ganhou de Luna, que ele pode levar objetos inorgânicos através dessa viagem temporal. E a ideia é roubar os cristais terrígenos no futuro para continuar a sua própria exposição às névoas e também para devolver os poderes aos mutantes que perderam suas habilidades pelo mundo. Numa tentativa de se redimir por ser o responsável de tudo que aconteceu e pela dizimação dos Homos Superiores. Em 7 dias a partir daí, Mercúrio teria um conflito com Jolene, um inumano manipulador da natureza que flertava com Cristales. Esse era o início de um atrito entre os dois, e a continuação de um atrito com a própria Cristales, que Mercúrio desejava ter de volta.
mas ela diz que com essas atitudes isso jamais aconteceria. Pietro nunca foi o seu dono e nunca será. Depois disso então, o plano de Mercúrio se volta para sua filha. Cristales e Luna são mãe e filha, e as duas são as donas do Dentinho, o cachorro inumano com habilidade de teletransporte. E Dentinho amava muito as duas, então faria tudo o que elas pedissem. E Luna amava o seu pai, e ela faria tudo o que ele pedisse. Assim, Pietro pede para que Luna o acompanhe até a Terra. 10 dias à frente disso, Mercúrio se prepara com um punhal dado pela sua versão mais velha, e os dois invadem mais uma vez as câmaras das névoas e roubam os cristais. E na saída do local, ele acaba enfrentando o guarda que o vigiava, Goran, e Mercúrio o acaba matando. Assim, ele volta no tempo até o momento que está agora, 10 dias antes, ao lado de Luna e em posse dos cristais que roubou no futuro. E graças à habilidade de Dentinho, eles partem agora para a Terra. Ao chegar, Pietro diz que ela tem um direito de nascença. Ela tem sangue inumano, e então Mercúrio expõe a sua própria filha às névoas terrígenas. Dentinho foi enviado de volta para Attilan, e quando Cristales descobre o desaparecimento da filha, ela confronta o cachorro que, assustado e não querendo contrariar o pedido de nenhuma das duas donas, desaparece. Raio Negro, Medusa e Karnak se unem a Cristales, e Medusa diz que tem certeza que Luna está a salvo com o pai. Mas Cristales sabe que amar Pietro tem as suas consequências. Luna inalou as névoas e passa agora a desenvolver habilidades. Ela pode ver os sentimentos das pessoas e até manipular certos aspectos deles. Assim, ela se torna oficialmente uma inumana. E mesmo assustada com isso de início, ela vai se acostumando com seus novos poderes com o tempo, principalmente por continuar sendo exposta repetidamente às névoas. Mercúrio decide ser o salvador da sua raça e quer devolver os poderes a todos os mutantes, começando por Genosha. Assim, ele leva a sua filha e os cristais para lá, onde encontra alguns mutantes restantes que vivem nos escombros do lugar que já foi um paraíso. Ali, eles encontram primeiro Calisto, uma mutante que tinha seus sentidos extremamente aguçados. Seu olfato, seu tato, sua audição, mas perdeu tudo com o dia M. Assim, sem nada a perder, ela se expõe às névoas e passa a ter as suas habilidades de volta, enquanto Magneto observa isso de longe. O problema acontece um pouco tempo depois que Mercúrio vai em busca de outros mutantes, e os poderes de Calisto começam a ficar descontrolados. A sua hipersensibilidade foi ao extremo. Gotas de chuva agora são como agulhas entrando no seu corpo, e assim ela colapsa. E pouco antes de desmaiar, ela é encontrada por Magneto. Mercúrio encontra e reúne Pérfida, Hub, Unus, Hack, Spurgo, Aberração e Chola, e os expõe às névoas. De primeiro momento, todos ficam felizes de ter os seus poderes de volta. Esse era o seu maior desejo. Mas assim como aconteceu com Calisto, os seus poderes começam a se descontrolar, a ultrapassar os seus limites. Aberração, por exemplo, não consegue mais voltar à sua forma normal. Pérfida não consegue controlar as invocações de almas. E nesse momento, Magneto aparece com Calisto nos braços, dizendo que eles foram envenenados. As névoas terrígenas afetam os mutantes de forma completamente diferente de como afetam os inumanos. E Mercúrio, mais uma vez, é o responsável por isso. Mas em toda sua arrogância, Mercúrio diz que Magneto não é mais um imperador mutante. Ele é apenas um ser humano. E pelo conflito, lembrando até mesmo como foi o seu último encontro quando Magneto quase o matou durante a Dinastia M, Mercúrio usa uma técnica nova que aprendeu com o seu novo poder. É como se ele pulasse alguns segundos no tempo e assim ele se multiplicasse ali. Criando 3 versões de si próprio, ele ataca Magneto sem poderes e o espanca, ao ponto de até mesmo Luna pedir para que seu pai pare de bater no seu avô.
Pietro para com o choro de Luna, e Magneto se levanta pelo bem da sua neta, e sem ter o que fazer, ele apenas vai embora dali. Isso aconteceu 10 dias depois que Mercúrio tinha voltado para a Terra. Então nesse instante, em Attilan, ocorriam os eventos que Pietro orquestrou, o roubo dos cristais. Inclusive, além de ter matado Goran, Mercúrio tinha usado a mesma técnica de se multiplicar para espancar Jolene. Nesse instante, Videmos se entrega ao rei dizendo que ele próprio é um traidor, porque sabia do uso dos cristais nesses últimos 10 dias, e mesmo assim não contou. Videmos é o que mais conhece e preza pela história dos Inumanos, e mesmo o Raio Negro dizendo que os cristais são o que eles possuem de mais valioso, é o que os torna inumanos. Videmos diz que não, que os Inumanos se moldaram em combate, e a estadia ali na Lua os tornou pacíficos demais. Ou seja, Videmos sabia que tudo isso geraria uma guerra, e o seu povo ficaria mais fortalecido com a incerteza de um futuro pacífico. Por isso, ele apenas permitiu. Por essa traição, Raio Negro lhe dá o castigo de nunca mais poder se unir à mente de outra pessoa. E para Videmos, passar o resto da vida no escuro total e completamente solitário era punição até mesmo pior que a morte. E agora, vendo a gravidade da situação, a família real finalmente vai acompanhar Cristales até a Terra. No planeta, os Inumanos entram em contato com velhos amigos, o Quarteto Fantástico. E Reed Richards diz que Calisto foi deixada num hospital diagnosticada como tendo tomado uma droga que modificava o DNA. Ou seja, os mutantes estavam usando as névoas e isso só poderia ter sido feito em Genosha. Mas o governo dos Estados Unidos também sabe dessa informação. E se já consideravam os mutantes perigosos, mutantes com uma droga que modifica o DNA eram muito mais. Os Inumanos surgem em Genosha à procura de Mercúrio e Luna, mas só encontram os outros mutantes afetados pelas névoas. E para impedir que os cristais fossem levados, um combate entre eles se inicia. Isso era só uma distração, porque Mercúrio corria pelas ruínas de Genosha com os cristais. O que ele não esperava era que os agentes do governo estivessem ali, e pelas costas ele é atingido com um dardo tranquilizante. O governo não iria permitir a possibilidade de um ressurgimento mutante depois da dizimação, e por isso eles foram atrás de Pietro. Então, com Luna sozinha contra os homens do Pentágono, o Dentinho surge para proteger a sua dona e avança para cima deles. Luna pede para que seu cachorro os leve dali, mas na queda, Mercúrio deixou os cristais caírem, e no teleporte, eles ficaram para trás. Agora, nas mãos do governo dos Estados Unidos. Durante a luta dos Inumanos com os mutantes modificados, algo extremo acontece. Unus, o Intocável, possui uma espécie de escudo em volta do seu corpo que o protege de ataques, mas por ter recuperado isso com as névoas, o seu poder fora de controle cria um escudo completo que bloqueia até mesmo o ar. Desse jeito, o jovem morre sufocado, mostrando como é perigoso o uso das névoas no organismo dos mutantes. Com essa tragédia, a luta para, e Magneto surge dizendo o que houve, e como Pietro foi levado por Dentinho ao lado de Luna. General Laser é o agente do governo que pegou os cristais, e nesse instante ele aparece no meio do encontro entre inumanos e mutantes, e ali ele diz que a presença dos inumanos pode ser considerada uma invasão, já que são uma nação à parte. E que os cristais são perigosos demais para serem deixados com eles. Então o governo dos Estados Unidos os manteria confiscados e eles só poderiam ser devolvidos com a aceitação do presidente. Então em pouco tempo, o general lhes dá uma notícia de que o presidente não permitiu a devolução. Aquilo é uma ameaça à segurança nacional. Os cristais já estão longe dali e os inumanos deveriam voltar para Attilan. Os cristais são os bens mais preciosos dos inumanos. São deles que vêm as névoas que lhes dão os seus poderes.
são o que os tornam inumanos. Então eles se vão, enquanto os agentes também partem para seus helicópteros. Só que Raio Negro é o único que fica ali, porque as atitudes dos agentes do governo o obrigou a sussurrar uma pequena palavra: guerra. Com esse sussurro, o poder da voz de Raio Negro destrói completamente aqueles helicópteros norte-americanos, causando uma destruição e devastação imensa. Com esse pequeno sussurro, Attilan declara guerra aos Estados Unidos. Enquanto isso, Dentinho tinha transportado Luna e Mercúrio para a Califórnia, para a residência de Pietro, onde Luna fica completamente irritada por ter deixado os cristais para trás. Ela precisava dos cristais imediatamente. Luna estava dependente daquilo. Vendo isso, Pietro diz que tem uma reserva de cristais dentro da casa, mas em vez de lhe dar, ele pede para que Dentinho leve Luna de volta para sua mãe. Assim, ele fica triste por ter que mandá-la de volta, mas vê o erro que cometeu, mais uma vez, causando até mesmo dependência pelos cristais na sua filha. Em Nova York, os inumanos encontram um quarteto fantástico e eles esperam que não voltem a se encontrar por um tempo, ou senão, eles estarão em lados opostos dessa guerra. Um tempo depois, andando pelas ruas, Pietro caminha e encontra um ex-mutante. E de forma muito estranha, ele o pega e diz que tá lhe devolvendo o que perdeu. E do seu próprio corpo, ele começa a expelir as névoas terrígenas e transforma aquele homem numa criatura mais uma vez. Acontece que Mercúrio continuou com o uso das névoas e decide usar o seu novo poder e ir ao máximo que consegue no futuro. Só que ao chegar no fim, ele só consegue ver destruição. Só destruição e ruínas, tudo culpa das suas atitudes, tudo por causa do que cometeu. Porque por causa dele, os inumanos e os Estados Unidos agora estavam em guerra. E isso levaria a uma guerra silenciosa. E é desse jeito que termina a história. O herdeiro realmente é uma consequência das ações de Mercúrio depois da dinastia M. Mas em vez dele aprender com os erros ou se redimir, Pietro apenas piora as coisas. O roteiro aborda bem essa arrogância de Pietro e como as suas ações vão gerando consequências cada vez pior para todos à sua volta. O seu egoísmo afeta qualquer um que está ao seu redor, até mesmo a sua filha. E mostra bem também como ele próprio lidou com os seus erros e com a sua perda. Como isso levou aos vícios nos cristais e até mesmo às últimas consequências para tentar se redimir. Mas tudo acabou dando muito errado. Além da dizimação dos mutantes, agora ele tem uma guerra inumana na sua conta. A arte é levemente estilizada, meio que parecida com a arte do Frank Quitely, mas não tão bem feita nas áreas das proporções. Mesmo assim, é uma arte ok, mas depende muito do gosto de cada um. E a narrativa é boa, menos quando tenta mexer com viagem no tempo. O que já é um assunto muito delicado, e ainda mais tentando quebrar a narrativa com isso, só deixa as coisas um pouco mais confusas. No geral, o herdeiro é uma boa continuação para o Mercúrio e um novo início de algo ainda maior, só que agora para os inumanos, deixando um tom de preparação. O que realmente é, porque o herdeiro, além de mostrar as consequências para Pietro, serve como prelúdio para os eventos dos inumanos na Guerra Silenciosa. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.